Ser ator não é uma tarefa fácil, e exige muita dedicação para que os filmes fiquem bem realistas. Na tentativa de fazer isso, muitos dos atores decidem fazer suas próprias cenas de ação, o que é um ato talvez louvável, mas nem sempre isso dá certo. Sejam bem-vindos ao Massarocano, eu sou o André, e hoje eu vou trazer para vocês a minha lista do top 10 atores que quase morreram em cena. São atores que tiveram lesões sérias ou ficaram desaparecidos durante as gravações e quase foram dali pra melhor. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar as notificações. Dessa forma eu consigo saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo. Também não se esqueçam de seguir as redes sociais que estão aparecendo aqui em algum lugar. É @Massarocano no Twitter e no Instagram e @Massarocano_ no TikTok. Sem mais delongas, vamos para a nossa lista. Em 10º lugar, Halle Berry, por vários filmes. Halle Berry realmente passou por várias lesões durante várias gravações e ela é quase como uma recordista. Enquanto filmava 007 Um Novo Dia pra Morrer, ela passou por alguns sustos consideráveis. Em uma cena destinada a seduzir Pierce Brosnan, ela acabou engasgando com um figo. E o ator teve que realizar uma manobra nela para conseguir desengasgá-la, evitando uma tragédia iminente. Além disso, uma outra cena de ação, dessa vez envolvendo um helicóptero, resultou em estilhaços que voaram direto no rosto da atriz, e exigiu cirurgia para removê-los, estavam bem próximos dos olhos. Já nas filmagens do filme Gótica, Robert Downey Jr. acidentalmente quebrou o braço da atriz durante uma cena onde eles tinham um confronto. Não satisfeita, Halle Berry também teve outros 2 casos, dessa vez de traumatismo craniano. Um enquanto ela filmava Mulher Gato e um equipamento de iluminação atingiu a cabeça dela, e um outro enquanto ela filmava uma cena de luta no filme The Call e ela bateu com a cabeça no chão de concreto. Milagrosamente, nenhum desses incidentes teve alguma consequência grave para o futuro da atriz. Em 9º lugar, Dylan O'Brien, A Cura Mortal. Em março de 2016, surgiram relatos de que o ator Dylan O'Brien tinha sido atingido por um carro durante as gravações do filme A Cura Mortal da trilogia do Maze Runner. E isso resultou em diversas lesões que não foram comunicadas ao público nem do que aconteceu, nem qual foi a gravidade da situação. Mas as gravações tiveram que ser interrompidas por um tempo. Inicialmente, eles ficaram 2 meses parados até que o ator pudesse se recuperar. Porém, isso acabou se estendendo por tempo indefinido porque o ator ainda estava muito mal. E levou quase um ano inteiro para que as filmagens fossem retomadas. Algum tempo depois foi revelado que Dylan havia sofrido uma fratura facial, contusão, trauma cerebral e outros ferimentos. Quem poderia dizer que o mundo pós-apocalíptico poderia ser tão perigoso assim para se trabalhar? Em 8º lugar, Ed Harris, O Segredo do Abismo. Segredos do Abismo é um filme controverso de James Cameron que teve uma trajetória um tanto quanto peculiar. Apesar dele ter sido um fracasso de bilheteria na sua estreia, o filme só recebeu reconhecimento anos depois. Mas o filme foi marcado por uma divergência entre o ator principal e o diretor. James Cameron é conhecido por usar e abusar de efeitos visuais, mas em algumas cenas, e em específico, ele gosta bastante do efeito prático. Em Titanic também tivemos uma outra tentativa perigosa de Cameron, que colocou o elenco em perigo, mas o principal exemplo foi da experiência de Ed Harris em Um Segredo do Abismo. Durante uma cena, Harris foi arrastado sem oxigênio durante vários metros debaixo d'água, e ele solicitou que a cena fosse cortada quando ele ficou sem ar. Mas por conta de algumas complicações, e na verdade por conta do James Cameron, ele não recebeu o tubo de oxigênio até quase desmaiar. E esse episódio foi muito traumático para o ator, que ficou em prantos, e tem até rumores de que ele partiu para cima de James Cameron e deu um soco nele. E a tensão entre os dois foi tão grande que Harry jurou nunca mais trabalhar com o diretor, e ele também se recusou a fazer qualquer promoção do filme. O que me parece uma decisão bem justa. 7º lugar, Isla Fisher, Um Truque de Mestre. Em Um Truque de Mestre, Isla Fisher interpreta uma ilusionista excepcionalmente talentosa, e ela se dedicou bastante ao papel, realizando algumas das cenas e truques pessoalmente. Em uma cena em particular, sua personagem realiza um número no palco fingindo estar presa em um tanque de água enquanto piranhas são despejados sobre ela, algo super tranquilo. E a cena exigia que ela se libertasse das correntes e escapasse do tanque. No entanto, durante as gravações, Isla encontrou dificuldade para se libertar das correntes e ficou presa, começando a se afogar de verdade. E a atriz ficou desesperada, batendo no vidro para alertar o elenco e a equipe de filmagem sobre a situação, mas ninguém levou muito a sério, porque em teoria aquilo era o que ela deveria estar fazendo mesmo, ela estava interpretando uma pessoa que estava presa. Ela teve um incrível sangue frio, manteve a calma e conseguiu se libertar, mas não antes sem quase se afogar. E essa experiência, além de traumática, foi uma declaração do quanto a atriz era dedicada àquilo que ela fazia. Em 6º lugar, Michael J. Fox, De Volta para o Futuro 3. Michael J. Fox é um dos atores mais icônicos da década de 80 e 90, especialmente reconhecido pela franquia De Volta para o Futuro. E durante as filmagens do 3º filme da série, Fox quase sofreu um acidente bem grave.
Em uma cena bem importante, seu personagem deveria ser enforcado em praça pública até que Doc atirasse na corda que estava enforcando ele, fazendo ele cair. E inicialmente a cena foi filmada diversas vezes e não tivemos nenhum problema. Fox estava em pé em cima de um caixote invisível, mas o seu perfeccionismo não deixou ele satisfeito com o material que eles tinham coletado. Por conta do caixote, não parecia que o corpo dele estava de fato caindo e deixava a cena muito falsa. Então ele decidiu gravar a cena sem o caixote, ficando realmente pendurado. Para evitar riscos, a ideia do ator era segurar a corda em volta do pescoço dele para manter a respiração, então conseguir criar um espaço entre o seu pescoço e a corda e se manter respirando. No entanto, eles estavam gravando o dia inteiro e aquela já era a 7ª tentativa de gravação, e Fox calculou mal a força necessária para segurar a corda, além do tempo para isso. Então ele não conseguiu criar essa separação e foi enforcado de verdade. E levou cerca de 30 segundos para a equipe perceber que algo estava errado, e Fox chegou a perder a consciência, ficando 1 minuto desacordado e a equipe em desespero. A parte engraçada é que no dia seguinte já estava tudo certo e eles voltaram a gravar, ele só precisou daquele diazinho para se recuperar do trauma. Em 5º lugar, Jason Statham, Os Mercenários 3. Jason Statham é uma figura constante em praticamente todas as grandes franquias de filme de ação que já existiram. E ele é conhecido por realizar muitas das suas próprias cenas de ação, aproveitando da sua formação como dublê e especialidade na área. No entanto, durante as filmagens de Mercenários 3, ele passou por 2 momentos de grande perigo. Na primeira ocasião, Statham estava gravando uma cena que ele deveria mergulhar de uma cachoeira. E ele mesmo realizou a acrobacia, até porque ele tem experiência como competidor internacional de salto ornamental pela Inglaterra, o que eu achei fantástico. Mas quando ele realizou o salto, ele caiu de mau jeito na água e ficou momentaneamente desacordado, sem emergir à superfície, e exigiu que a equipe mergulhasse para resgatá-lo. A segunda situação foi ainda mais grave. Enquanto ele testava um dos caminhões que seria usado em uma das suas cenas, Statham descobriu que os freios estavam com um problema. E isso resultou no caminhão que ele estava dirigindo caindo diretamente no mar com o ator dentro. Ele conseguiu se libertar dos destroços subaquáticos e nadar de volta à superfície e escapou ileso. Sylvester Stallone, inclusive, enfatizou que a sorte foi que Statham estava sozinho no veículo, porque nenhum outro ator ali teria capacidade de ter sobrevivido àquela situação. Em 4º lugar, Meryl Streep, O Rio Selvagem. Falamos anteriormente sobre diretores que colocaram seus atores em situações arriscadas por puro capricho, como James Cameron. Mas ele não foi o único. Em 1994, Meryl Streep estrelou um filme dirigido por Kurt Hanson, chamado O Rio Selvagem. E devido ao papel, a atriz teve que passar por um treinamento intensivo de rafting, que é aquele esporte que envolve descer um rio cheio de pedras com correnteza em um bote. A ideia é que Streep realizasse boa parte dessas cenas do bote para que passasse um realismo e ficasse mais legal. E assim ela fez. Após longas horas de filmagem, Streep estava exausta e queria encerrar as gravações, fechar ali o dia, já estava ótimo, porque já estava exigindo muito fisicamente dela. No entanto, o diretor não ficou satisfeito com os resultados das tomadas, especialmente porque em uma delas, a câmera que estava montada no bote se deslocou e comprometeu a qualidade da gravação. O diretor pediu para que eles fizessem mais uma vez a cena, o que quase resultou em uma tragédia, porque Streep perdeu o controle do bote e foi levada pelo rio, ficando submersa por um tempo enquanto a equipe estava em desespero procurando por ela. A atriz quase se afogou, mas foi resgatada a tempo e não sofreu nenhuma lesão grave, isso é simplesmente surreal. Em 3º lugar, Sylvester Stallone, Rocky 4. A franquia Rocky é famosa pelas suas cenas de lutas mais reais, com os atores realmente trocando golpes para evitar uma representação artificial. E em Rocky 4 isso foi levado muito a sério. O antagonista do filme era Drago, um lutador soviético quase que moldado por computadores para superar qualquer lutador americano. Embora ele fosse pesado e tivesse pouca mobilidade, Drago era conhecido pela incrível potência de seus socos, o que resultou até na morte de Apollo Creed. E para garantir a autenticidade da cena e a intensidade desses socos, Sylvester Stallone pediu pro ator que interpretava Drago que o socasse com toda a sua força, sem se preocupar com quanto ele machucaria para tornar o dano o mais realista possível. E o resultado foi um soco tão forte que Stallone teve que ser levado às pressas para o hospital com o coração inchado. E provavelmente sem um atendimento médico adequado, é bem provável que Stallone teria morrido devido àquele golpe. Em 2º lugar, Jim Caviezel, A Paixão de Cristo. Cara, o ator foi literalmente atingido por um raio. E ele saiu 100% ileso. E a parte mais bizarra é que ele não foi a única pessoa durante as gravações desse filme que foram eletrocutados por um raio. O assistente de direção também foi. Além desse incidente, o ator enfrentou outras lesões durante as filmagens. Seu ombro era constantemente deslocado em toda cena que ele precisava ser erguido na cruz, o que resultava em um desconforto físico bizarro e que eu não sei como é que ele aguentou performar daquele jeito. Além disso, ele sofreu uma chicotada tão forte em uma das suas cenas que causou um corte profundo no seu ombro que precisou ser saturado com vários pontos, e é uma marca que o ator carrega até hoje. Certamente essa não foi uma gravação abençoada, para dizer o mínimo. E em primeiro lugar,
Jack Chan, por vários filmes. Jack Chan é conhecido por todo mundo por realizar suas próprias acrobacias, isso não é novidade pra ninguém. E na maioria das vezes ele tem um sucesso absoluto e é muito simples de gravar com ele. Mas em uma cena em particular ele sofreu uma queda tenebrosa de uma árvore. Em Armadura de Deus, ao tentar pular de um muro para um galho, Jack Chan caiu e no processo seu crânio colidiu com uma rocha. E isso empurrou o osso para dentro do seu cérebro, que exigiu cirurgia para remover. E a parte maluca é que ele já tinha feito a cena anteriormente, só que ele não gostou de como o movimento tinha ficado, então ele decidiu regravar, o que resultou em quase a sua morte. O ator até hoje tem um buraco na cabeça que foi preenchido com uma tampa de plástico, e a parte maluca é que ele escapou do incidente sem nenhum dano cerebral. Mas essa não foi a única vez que ele quase morreu durante uma gravação. As gravações do filme Police Story, que ele mesmo escreveu e dirigiu, incluíam uma cena que ele precisava deslizar por um poste que estava cercado de cabos eletrificados. Ele acabou escorregando e caindo, e como resultado ele sofreu queimadura de 2º grau, um quadril deslocado e 2 vértebras danificadas na coluna. Ele não só sobreviveu à queda, como ele também continuou a gravar inúmeras outras acrobacias impressionantes ao longo do mesmo filme. Isso é bizarro. Bom, e essas foram as minhas escolhas dos 10 atores que quase morreram em cena ou tiveram acidentes muito sérios durante elas. Vou falar bem a real que só do Jack Chan dava pra fazer uma lista inteira. Talvez em algum momento eu faça, o cara se machucou em absolutamente tudo que ele fez. Ele é muito tranquilo, ele é muito bom no que ele faz, mas ele arrisca demais. Esse cara tá inteiro é um milagre. Inteiro não, né? Ele tem aqui um pedaço de sua cabeça que tá faltando. Então não dá pra dizer que ele tá tão inteiro assim. Também daria pra fazer uma segunda parte dessa lista. Quando eu tava pesquisando eu vi que já aconteceu muita coisa, dá pra fazer uma segunda versão e quem sabe em algum momento eu trago aqui também. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu tô fazendo mais ou menos 2 vídeos por semana, então assim que eles forem pro ar, vocês vão receber, serem notificados e vão poder assistir. Olha que maravilha e facilidade, a tecnologia nos provê coisas maravilhosas. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deem sugestões de vídeo, eu tô pegando as sugestões que vocês estão dando, em algum momento eu vou fazer, que é um pouquinho complicado, preciso dar uma pesquisada, mas deixem aí nos comentários os vídeos que vocês gostariam de assistir. Agradeço a paciência e a audiência de sempre e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.